Shabbat Shalom, 15 de Adar, 5.785, a contar da criação. 15 de março de 2025, é o calendário civil da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Hoje é o sagrado dia do Shabat, o 7º dia da semana. Então hoje nós temos a conclusão da Parashá da semana. A nossa Parashá da semana é a Parashá Kitzá, que significa quando você elevar ou quando você contar os cabeças, do povo judeu. É a ordem que Hashem deu para Moshe, e dessa forma foi onde que foi introduzido o meio shekel. Então, cada homem, a contar dos 20 anos de idade até os 60 anos, cada um levava meio shekel, e dessa forma seria feita a contagem, o censo do povo judeu. E dentro desse aspecto, o povo judeu não pode ser contado diretamente, porque isso implicaria em praga contra o povo judeu. Ou seja, é uma maldição contar diretamente o povo judeu. E dessa forma, então, o meio shekel vem com a sua mensagem central, a sua mensagem você é apenas uma metade, e você precisa da outra metade para você se completar e assim ter também a questão do a visão, sozinho nós não podemos fazer absolutamente nada, Então você sozinho não pode fazer nada, você sozinho é apenas uma metade, por isso você precisa da sua outra metade, seja o esposo, a esposa, sejam os filhos, os pais, os irmãos, seja o seu próximo do seu trabalho, seu vizinho, etc, 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 etc. Ou seja, sozinho não podemos fazer absolutamente nada. Por isso que nós precisamos do próximo para completarmos, sermos um dentro desse sentido, ok? Então hoje, por ser o 7º dia da semana, completa-se a Parashá da semana, e a Parashá da semana nós vamos concluir com 2.526 versículos estudados nesse novo ciclo dos estudos de Torá, 5.785. Nós vamos, hoje, nesse encerramento da Parashá da semana, nós vamos procurar falar mais essencialmente sobre as segundas tábuas, porque as primeiras foram quebradas devido ao pecado do bezerro de ouro, os 13 atributos de misericórdia de Hashem, a proibição da idolatria, bem como os outros preceitos referentes às festividades judaicas. Também teremos aqui a questão do Moshe, quando ele desce com as segundas tábuas, o seu rosto, a pele do seu rosto brilhava, tinha tornado-se luminosa. Então nós vamos falar sobre esses aspectos dentro da visão de Rashi, principalmente, e dentro da visão Hassidut, e bem como dentro da visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então essa é a nossa visão para o dia de hoje, ok? No encerramento da nossa Parashá da semana. Então com isso nós vamos ter os capítulos de Shemot, Êxodo, os capítulos 34, e vamos até o capítulo 37, para nós finalizarmos a nossa, aliás, até o capítulo 34 e 35, onde vamos completar a nossa Parashá da semana, para trazermos aí essas visões no sentido da visão do rosto que brilhava, os 13 atributos, e nesse sentido nós vamos ver aí a questão das segundas tábuas, que o capítulo 34, essencialmente falando, nos traz essa visão dessas questões aqui. Quando nós falamos aqui sobre a questão das duas tábuas,
o capítulo 34, a partir do verso 1 até o verso 9, quando nos fala sobre a questão das segundas tábuas. O que nós temos aí na frente, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele comentando sobre o fato em si, ele diz, Deus convocou Moshe pela terceira vez para que ele permanecesse outros 40 dias no monte. Nesse período, Deus lhe revelou seus 13 atributos de misericórdia. Com a invocação desses atributos, sempre seria possível garantir o perdão de Deus. Então, nesse aspecto, no capítulo 34, versos 1 a 9, né, elevar a força presente do pecado. É interessante o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele falar sobre elevar a força presente no pecado. Aí você pode perguntar, mas como podemos elevar a força no pecado? Pecado é pecado. Pecado é estarmos aí em desobediência à vontade divina, portanto, refere-se a uma separação entre nós e Hashem. E como podemos elevar a força presente no pecado? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos comenta da seguinte forma. A palavra em hebraico para perdoar, utilizada neste versículo, significa literalmente carregar ou levantar. Baseado nisso, o Rabi Israel Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, ensinou que Deus, ele eleva a faísca de santidade que está contida na falta, no erro. Ou seja, como que pode ter uma faísca ou uma centelha de santidade divina no nosso erro, na nossa falta, no nosso pecado? Então, nessa pergunta, o próprio Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ou tzadik da nossa geração, ele diz, nada, absolutamente nada, nem mesmo um pecado pode existir sem conter dentro de si mesmo uma centelha de santidade. Vejam bem, né, a profundidade do conhecimento do nosso Rebbe e ao mesmo tempo o elevar o nosso pensamento a uma dimensão transcendental divina, para que nós possamos compreender que nada, absolutamente nada, nem mesmo o pecado está ausente de uma centelha de santidade divina. Vejam que realmente como que o Eterno está através da centelha divina ou faísca de santidade divina, está presente em todos os lugares nos 4 reinos. O reino mineral, o reino animal, o reino humano, né, e o reino das questões, né, vegetais. Ou seja, nada, ou seja, em tudo há uma centelha da santidade divina de Hashem. E dentro dos 4 reinos está o reino humano. E dentro do reino humano existe o pecado, a rebeldia, a falha, a falta que nós cometemos. E o nosso Rebbe diz, há também uma presença de centelha divina, de centelha de santidade divina. Vamos continuar para entendermos melhor. Quando uma pessoa se arrepende, Deus eleva a faísca divina presente na falta cometida e a devolve à sua fonte divina. Então vejam bem essa explicação do nosso Rebbe. Mesmo na falta cometida, né, o Eterno devolve à sua fonte divina o quê? A sua faísca de santidade. Qual que é a nossa fonte? É o próprio Deus. A nossa fonte é o próprio Criador. A nossa fonte essencial é o soberano dos mundos. É o Shaddai, o Todo-Poderoso, o único Todo-Poderoso. Então, dentro desse aspecto, né, o Eterno, ele devolve, né,
essa faísca divina presente na nossa falta cometida e a devolve à sua fonte divina, a sua fonte original. Ainda não acabou, vamos entender daqui a pouco o que significa de fato essa faísca dentro da nossa falta cometida. O Rabi Sheneuer Zalman de Liad, que é o fundador do ramo Chabad dentro do Hassidismo, ele explicou essa ideia da seguinte maneira: na realidade é impossível elevar uma ação pecaminosa. Essa é a visão geral. Na realidade é impossível elevar uma ação pecaminosa. Tal ação é uma maldade. Isso é inquestionável. E o único tratamento apropriado para o mal é renunciar a ele. Então, ou seja, a questão da nossa falta cometida, da nossa falha, do nosso pecado, é reconhecermos essa realidade e renunciarmos a ele. Nós entramos aí então na dimensão da Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Agora, ainda o Rabi Sheneuer Zalman de Liad, ele diz: agora, por outro lado, a força do desejo investida na ação não é má em si. Preste atenção nessa questão. O pecado é pecado. É uma maldade em si mesma. É uma ação má. Mas vejam bem que a força do desejo investida na ação, ela não é má em si. Isso significa que o desejo, a força, a ousadia, a coragem, ela não é má em si. Porque ela está conectada à sua fonte essencial, em Deus. Continua. Pois é possível empregá-la para desejar tanto o bem quanto o mal. Ou seja, estes são atributos que Hashem, ele colocou em cada ser humano. Ou seja, a força, a coragem, a ousadia, o destemor, o desejo, seja para o bem ou para o mal, todas estas coisas são atributos que estão no próprio ser humano, está inserido no ser humano, faz parte da vida humana. Agora, ele pode ser uma ação tanto para o bem como para o mal. Aí é a nossa escolha. Continuando. Quando nos arrependemos de maneira apropriada, ou seja, a verdadeira Teshuvá, que é um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, despimos a força do nosso desejo de sua matiz de maldade e a restituímos à sua fonte sagrada. Então, quando nós cometemos a nossa falha, o nosso pecado, etc. e tal, nós estamos momentaneamente desconectados da nossa fonte essencial para o bem. Então aí nós temos uma falha, nós temos uma falta. Mas quando nós tomamos consciência do mal que praticamos, do pecado que praticamos, então aí nós entramos no processo da Teshuvá, ou seja, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Quando nós o fazemos, então o que Hashem faz? O que o Eterno faz nas nossas vidas? Ele pega então essa nossa força, esse nosso desejo, essa nossa coragem, ousadia, destemor, certo? E nos desconecta-nos, melhor dizendo, da maldade e nos conecta diretamente à nossa fonte essencial em Deus, que é exatamente a nossa fonte sagrada, que é a origem de todos esses atributos nossos, que foi quando Ele, o soberano, Ele criou a nossa alma, Ele criou com esses bons atributos. Mas quando a nossa alma veio para esse mundo inferior, habitou o corpo que cada um tem, certo? Conectados com esse mundo inferior, o mundo de Asiá, da ação. Então houve momentaneamente uma desconexão da nossa fonte essencial em Deus. Então por isso que desde o momento que nós nascemos,
é inerente em cada um de nós o lutar exatamente entre o bem e o mal. E aí é uma luta constante que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Então, quando nós realmente nos arrependemos, então toda essa força, com todas essas qualidades, elas são desconectadas da maldade e são restituídas à fonte sagrada. Ou seja, nós voltamos a ter uma conexão em Deus para que possamos realmente purificar os nossos pensamentos, a nossa fala e a nossa ação, que é a continuidade do capítulo 34, versos 10 a 16, que nos fala exatamente sobre a questão das ações, né? Sobre a questão de nós sermos moldados dentro dos 13 atributos de misericórdia de Hashem, para que possamos permanecer conectados à nossa fonte essencial através da Teshuvá. Através da Teshuvá. Por isso, né, nós temos aqui a questão de purificar pensamento, fala e ação, né, em que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele discursa sobre o assunto que diz: eis que expulsarei diante de ti os Emoris, aos Canaanitas, aos Hititas, aos Perizeus, aos Hivitas e aos Jebuseus. Então aqui ele cita 6 nações das 7 Canaanitas, que fala que não é para ter nenhuma conexão com eles, com estas nações. A 7ª nação é a Girgashitas. As primeiras 6 nações que fala aqui é exatamente uma menção, né, às nossas 6 emoções, as 6 emoções do ser humano. Então significam que as 6 emoções não retificadas da alma animal. Então por isso que as 6 nações fala a expressão divina, fala exatamente: não vos associeis a eles. Ou seja, não se associe a estas nações. Por quê? Porque elas são dominadas pelas 6 emoções, são dominadas pelos instintos animalescos da alma animal. Então não vos associeis a eles. Por quê? Porque isto será para vós uma armadilha. E sereis destituídos da presença divina. Certo? Essas emoções não retificadas através do pensamento, a fala e a ação estão conectadas com as 6 ações. Então são as emoções que vão para o lado, como vimos anteriormente, sobre a questão da maldade, né? Desconecta-se da fonte essencial, ou seja, faz com que a alma divina fique quietinha num cantinho lá dentro de nós e dá vazão à alma animal. E aí então os 6 atributos que deveriam ser para aquilo que é bom e aquilo que é agradável aos olhos divinos, vai para a alma animal e vai fazer o que não presta. Então aí vem um monte de coisa, né? Vem a cobiça, a inveja, o ódio, a raiva, né? Desejos desenfreados nas suas diversas concupiscências, né? Ou desejos, etc, etc, etc. Então ela vai se conectar à alma animal. Por isso, né, as 6 nações, elas estavam totalmente conectadas ao mal, e por isso chegou ao ponto delas sacrificarem os seus próprios filhos, né, recém-nascidos, os seus primogênitos, às divindades pagãs, através do quê? Elas sendo assadas, vivas, recém-nascidas. Então vejam, né, a que ponto chegou aquelas nações. E por isso o Eterno disse: não vos associeis a eles, porque isso será para vós como armadilhas. E posteriormente, na continuidade da história, nós vemos que uma parcela do povo judeu caiu nas armadilhas e chegou inclusive a sacrificar ao deus Moloque, né, exatamente os seus primogênitos, assando-os ao fogo junto com a estátua de bronze de Moloque. Então é uma realidade da própria história.
Então, por isso, quando tivermos retificados as 6 emoções da nossa alma animal, não teremos mais que nos preocupar em combater qualquer impulso ou vontade de expressá-las em pensamento, fala e ação. Ou seja, enquanto não for retificado essas 6 emoções, as quais serão plenamente retificados com a revelação do justo Mashiach na redenção final, até lá a nossa luta é constante. Precisamos manter vigilância quanto às questões de pensamento, fala e ação. Então, por isso, nós precisamos vigiar os pensamentos. O primeiro pensamento não tem como você evitar. O primeiro pensamento, ele vem, pá! É que nem um ladrão realmente que adentra nas nossas casas arrombando tudo. Então, o primeiro pensamento, ele é desastroso. Agora, o segundo pensamento está em seu poder. Está em nosso poder. E aí nós podemos corrigir, retificar o primeiro pensamento ruim ou mal. E então o segundo pensamento vem para corrigir. E está dentro da Techuvá, que é você que decide. Ok? No mesmo âmbito, né, ou no mesmo prisma, vai exatamente o quê? Vai a fala e a ação. Então, por isso, a nossa fala e a nossa ação, ela não pode ser abrupta. Pum! Não, ela tem que ser pensada, tem que ser amadurecida. Ela precisa estar vestida e revestida de temor aos céus, sabedoria, amadurecimento, para que nós possamos falar e agir de forma adequada. Certo? Então, está em cada um de nós. No entanto, até que esse processo se complete, devemos controlar nossas faculdades de pensamento, da fala e da ação, para assegurarmos-nos de que sirvam exclusivamente a propósitos sagrados, e não às 6 emoções não retificadas da nossa alma animal. Por isso, o seguinte versículo nos prescreve, 34, verso 12. Guarde-se para não fazer aliança com os moradores da terra onde você está entrando, para que eles não tornem-se uma armadilha dentre vocês. Então, é exatamente nessa questão o cuidado que se deve ter dentro da pensamento, fala e ação. Ok? As primeiras tábuas, né, que foram realmente destruídas, quebradas por Moshe, por causa do pecado do bezerro de ouro. Então, o capítulo 34 fala que Deus disse a Moshe: esculpa para você 2 tábuas de pedra, iguais às primeiras. Então, segundo os comentários do Hassidismo, os nossos mestres racídicos, eles nos falam da seguinte forma, com referência às primeiras tábuas e às segundas tábuas. Há várias diferenças fundamentais entre as primeiras e as segundas tábuas. As próprias tábuas. As primeiras tábuas eram a obra de Deus, 100% obra divina. Enquanto com relação às segundas tábuas, Deus disse a Moshe: esculpa para você. Então as segundas tábuas, elas já não eram 100% divinas. Ou seja, as segundas tábuas tinha a ação humana. Ou seja, Moshe, obedecendo a ordem divina, ele esculpiu para si 2 tábuas de safira, semelhantes, iguais às primeiras. Sobre a escrita, o Talmud fala que só as primeiras tábuas possuíam qualidades da escrita de Deus, que faria com que as palavras estivessem gravadas para sempre nos corações de Israel e nunca fossem esquecidas, né? Segundo o Talmud Eruvin 54a e os próprios comentários de Rashi. No nível espiritual de Israel, as primeiras tábuas, os judeus eram de Sadiquim, eles eram justos, enquanto que nas segundas tábuas eles eram Baalei Techuvá, ou seja, mestres do retorno, literalmente falando,
ou também, como é conhecido de forma resumida, penitentes, né? Ou seja, através da Techuvá, tornaram-se penitentes, ok? Nesse nível espiritual de Israel, as primeiras tábuas, né, os judeus eram tzadikim, justos, né? Lembrando que no momento em que o Eterno estava dando as tábuas, né, as primeiras tábuas para Moshe, né, Moshe estava tomando posse das primeiras tábuas. Aí, nesse momento, até esse momento, o povo judeu era tzadikim, justos. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? O povo judeu, né, aqueles 3.000, não o povo inteiro, mas aqueles 3.000 judeus, homens, né, obrigaram Arão a fazer o bezerro de ouro. Então aí eles cometeram o pecado do bezerro de ouro. Foi nesse momento que Deus entregou, tinha acabado de entregar as tábuas para Moshe. Então Deus disse a Moshe: desça depressa, porque o seu povo, né, está cometendo atrocidades, pecados. E foi esse momento que Moshe desce do monte, se depara com o bezerro de ouro, né, os 3.000 ali se prostrando diante do bezerro de ouro, e então Moshe quebra as primeiras tábuas, ok? Então até esse momento eles eram de tzadikim. Depois que Moshe tomou posse das tábuas, né, eles cometem o pecado do bezerro de ouro. São tudo coisas praticamente simultâneas acontecendo, certo? Mas Moshe já estava de posse das tábuas. As tábuas era a Ketubá, ou seja, era o contrato de casamento entre o povo judeu e Deus. Então agora o que faltava era Moshe entregar ou não as tábuas para o povo, que seria o quê? A Ketubá, o contrato de casamento. E foi onde que Moshe, por amor ao próprio povo, ele resolveu destruir, quebrar as primeiras tábuas, para que o povo não recebesse a Ketubá, para que não recebessem realmente a pena capital. Então por isso que ele quebrou as tábuas, ok? No nível espiritual de Moshe, Moshe recebeu 1.000 luzes como um presente quando a Torá foi dada, mas com o pecado do bezerro de ouro, estas 1.000 luzes foram tomadas de volta, né? Então, quando Moshe ele desce do monte, né, o seu rosto não brilhava, o que nós vamos ver posteriormente. O rosto de Moshe brilhava. Por quê? Porque essas 1.000 luzes foram restituídas a Moshe. E ele, quando desce do monte, então o seu rosto brilhava, ok? Então as segundas tábuas tiveram as vantagens que elas foram dadas com halachot, midrashim e agadot, ou seja, leis, instruções, né, preceitos, etc. e tal. E a face de Moshe brilhou como luz, né, quando elas foram dadas a ele, a questão das segundas tábuas. Então essas são algumas diferenças entre as primeiras tábuas e as segundas tábuas. Ainda no capítulo 34, que é o capítulo da nossa aliá de hoje, do encerramento da nossa paraxá de hoje, desta semana. Então no capítulo 34, verso 5 até o verso 9, né, nós temos aí os 13 atributos de misericórdia de Hashem. Então diz assim: Deus desceu numa nuvem e esteve ali com Moshe, e ele, Deus, né, o Eterno, clamou, né, e ele clamou, né, em nome de Deus. Deus passou diante de Moshe e proclamou: Deus do pecador, Deus do penitente, Deus misericordioso, que é compassivo e gracioso, lento para irar-se, abundante em amor e verdade para recompensar. Preserva atos de amor que as pessoas fazem por 2.000 gerações, perdoando pecados intencionais, rebelião e erro, ou sejam, pecados involuntários que absolve, mas não tudo de uma vez. Ele guarda os pecados dos pais para seus filhos e para os filhos dos filhos, para a terceira e quarta geração. Esses são os 13 atributos, né?
no princípio, ouvindo a questão dos 13 atributos de misericórdia, de forma geral, a pergunta é: como que Deus guarda o pecado dos pais para seus filhos e para os filhos dos seus filhos até a terceira e quarta geração? Nós temos também aqui, que não é muito bem observado, né, pelo leitor ou o Benei Noach, leitor ou estudioso da Torá, ele muitas vezes passa desapercebido a ele o atributo, né, que é o sétimo atributo, onde fala abundante em amor e verdade para recompensar, né? Depois vem o preservar atos de amor que as pessoas fazem por 2000 gerações, né? Ou seja, atos de amor ele preserva por 2000 gerações. Aí a pessoa fica bitolado, por assim dizer, preso aqui literalmente na questão de ele guarda os pecados dos pais para os filhos, para seus filhos, e para os filhos dos seus filhos até a terceira e quarta geração. Mas ninguém paga pelo pecado dos seus pais, não é isso? Sim. Então o que significa de fato essa realidade aqui de um dos 13 atributos de misericórdia? Ou seja, ele guarda o pecado dos pais para os seus filhos e para os filhos de seus filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, os pais, depois vem os filhos, depois vem os netos e depois vem os bisnetos. São as 3 gerações. Ou quarta geração, que é o tataraneto. Ou seja, o que quer dizer aqui esse atributo de misericórdia? Está dizendo que se os filhos continuarem os pecados de seus pais, se os netos continuarem os pecados dos seus pais e dos seus avós, se os bisnetos continuarem com os pecados dos seus bisavós, dos seus pais ou dos seus bisavós, o tataraneto, se eles continuarem com os mesmos pecados dos seus pais, dos seus bisavós, etc, 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 etc. Então, até 3 e 4 gerações, se os filhos continuarem no mesmo erro dos seus pais, então os pecados serão de todos. E serão visitados nos seus pecados, porque eles deram continuidades aos pecados. Como que se quebra essa cadeia? Techuvá. Baal Techuvá, que é o quê? O penitente. Então, quando os filhos eles fazem Techuvá, então os pecados dos seus pais, absolutamente, todos eles, são anulados. Por quê? Porque os filhos vão receber exatamente, né, vão praticar atos de amor e vão receber o favor divino até 2000 gerações. O mesmo vai acontecer com os netos, os bisnetos ou tataranetos. Então quebra-se a cadeia do pecado e da maldição e recebe sobre si a benevolência até 2000 gerações. Então aí está o grande X da questão, né, dos 13 atributos de misericórdia de Hashem. Rashi, ele comenta dizendo: quando Moshe viu a Shekhinah, a presença divina, passando e ouviu o barulho da chamada dos 13 atributos, ele imediatamente se prostrou. O Talmud, em Sanhedrin 111a, comenta: o que Moshe viu que o fez curvar-se? Rabi Hanina ben Galmá disse: ele viu o atributo de lento para irar-se. Os sábios disseram: ele viu o atributo da verdade. Então esses são alguns comentários sobre a questão dos 13 atributos da misericórdia de Hashem. Nos versículos 17 até o versículo 26, onde nós temos aí, né, no capítulo 34 de Êxodo, nós temos aí exatamente o que é a proibição da idolatria e outros aspectos, os outros preceitos, né? Então o verso 17 diz: não façam qualquer ídolo de metal fundido para você. Então aqui nesse versículo ele dá um resumo sobre a questão de toda idolatria. Toda e qualquer idolatria não é permitido. Depois, quando você vai pegar lá em Levítico, né, vamos chegar lá em Levítico,
você vai ver a consequência exatamente de cada pecado dentro da sua dimensão. E o pecado de idolatria é a pena capital, para você ter uma base como que o pecado de idolatria é algo abominável aos olhos de Hashem. Entendeu? Então, muito cuidado com a idolatria. Às vezes você fala assim, mas eu não cometo idolatria, eu sou monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Mas você precisa tomar cuidado com figurinhas que você reparte, que você compartilha nos seus grupos, com imagens que você vai pegando aleatoriamente, né, na internet e vai divulgando, compartilhando, e aquelas figurinhas, elas têm a sua origem na idolatria. Os seus autores são idólatras. E você está compartilhando idolatria. Você quer compartilhar bom dia, boa tarde, boa noite, companhia limitada? Então, pegue no figurinhas Rabad, por exemplo, certo? Figurinhas Benei Noach. E aí você monta lá, né? Quem sabe fazer isso daí? Monta lá o seu bom dia, boa tarde, traz uma mensagem, etc e tal. Mas cuidado com as figurinhas. A maioria delas são cheias de idolatria. E não adianta querer disfarçar de você escrever alguma coisa em cima do nome da pessoa autora daquela figurinha. Você estará compartilhando idolatria do mesmo jeito. E aliás, né, cuidado com isso daí, porque isso daí chama-se, né, a questão de direitos autorais. Você pode estar burlando direitos autorais também. Não furtarás, não roubarás. Entendeu? Então cuidado com isso daí. Então precisamos sim sermos zelosos, vigilantes, agirmos com sabedoria, com amadurecimento, para não compartilharmos idolatria. E depois na sequência nós temos a questão das festividades, né? As festividades que seguem aí, né? A festa de Matzot, vejam bem que aqui no verso 18 não fala festa de Pesach. Ela fala a festa de Matzot. Por quê? Porque na realidade a festa conhecida como Pesach é a festa de Matzot, dos pães sem fermentos. Essa que é a realidade da festividade, ok? Na época apropriada vamos adentrar nos demais detalhes. Aí tem Shavuot, etc, e etc, 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 que são para serem observados com a devida questão. Só para complementarmos, né? Terminamos Purim. E agora qual é a próxima festividade que nós vamos entrar em foco? É a festividade de Pesach. A festividade de Pesach ela vai começar ao pôr do sol do dia 12 de abril, um sábado. A festividade de Pesach, ou festa de Matzot. E ela termina ao anoitecer do domingo do dia 20 de abril. Então encerra-se a festividade de Pesach. Também nos próximos dias aí, vamos adentrar, né, na questão de Pesach, né? E pela misericórdia de Hashem, estaremos fazendo uma live, né, fora do dia terça, quinta e sábado, que é a tarde com a Torá, com a Parashá da semana. Então nós estaremos fazendo provavelmente um primeiro dia da semana ou algo semelhante, avisaremos com antecedência, estaremos fazendo uma live específica sobre Pesach, ok? Então é isso daí. Aí nós vamos para o versículo 27, né? A partir do versículo 27 até o versículo 35, nós temos aí o encerramento da nossa Parashá e o famoso detalhe das segundas tábuas. E como diz o versículo 28, né? Moshe desceu do Monte Sinai e as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moshe. Quando ele desceu da montanha, Moshe não sabia que a pele de sua face se tinha tornado luminosa. Quando Deus lhe falou, a Aharon e todos os israelitas viram que a pele do rosto de Moshe estava radiante, como com uma luz brilhante, e eles temeram aproximar-se dele, né? Então aí nós temos exatamente a questão em que Moshe ele desce do Monte Sinai, né, pela terceira vez, recebendo as segundas tábuas, né, mostrando uma amostra física, né? Ou seja, através das tábuas, o Eterno revelou a fisicalidade e a materialidade do perdão, certo? Então, quando as segundas duas tábuas
Moshe traz, o povo vê, então o povo tem a certeza de que foram perdoados. E o rosto de Moshe brilhava, isso vinha confirmar que tinham sido perdoados, né? E aí, né, outra fisicalidade, outra materialidade que Deus permitiu acontecer para que as nações soubessem que, apesar do pecado do bezerro de ouro, Deus perdoou o seu povo e não abandonou o seu povo, porque o povo fez techuvá. Foi exatamente a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então, essas ações mostraram, né, as duas tábuas, as segundas duas tábuas, o rosto de Moshe brilhando e a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, uma prova viva do perdão de Hashem, com referência a isso daí. O nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele comenta sobre essa questão, dizendo, entre vários detalhes e vários ensinamentos, que o nosso Rebbe traz para nós com a questão do rosto resplandecente de Moshe. Quando Moshe subiu ao céu para receber a Torá, esteve ali 40 dias e 40 noites, a Torá conta, pão não comeu e água não bebeu. Pode-se perguntar, é possível algo assim? Segundo Maimônides, que determinou as leis de juramento, diz que é impossível sobreviver mais de 7 dias sem comer. Se a pessoa jura que não comerá por 7 dias, deve considerar esse juramento em vão. Então por aí você tira uma base, né, segundo a sabedoria de Maimônides, certo? Que qualquer pessoa que faz um juramento ou entra com o tal de jejum de 7 dias, esse juramento é considerado em vão. Não tem serventia nenhuma. Não tem aprovação divina. Muitos segmentos religiosos por aí afora as pessoas se entreguem a jejuns, né? De 7 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 40 dias. Outros mais sem vergonhas colocam ali jejum de 50 dias para dizer que jejuou mais que Moshe. É sem vergonha mesmo. É um fake news que não tem tamanho. Entendeu? É exatamente falácia, é mentira. É mentira. De forma saudável, Maimônides diz, Maimônides ele era um médico. Maimônides ele foi médico no mundo árabe. Ele cuidava de califas, de reis. Ele era um médico muito bem conceituado. Então ele não falou à toa que é impossível sobreviver mais de 7 dias sem comer. Ele estava falando de forma não somente inspirada divinamente, mas ele também estava falando com conhecimentos de medicina. Uma pessoa que fica mais de 7 dias sem se alimentar, né? Nós falamos de mentiras quando pessoas falam que jejuam. Pessoas que dizem que jejuam. Vou jejuar para isso, para aquilo, para etc. Então isso daí são falácias. Agora, nós vimos aí com a referência à questão dos sequestrados do povo judeu, através dos grupos terroristas, né? Muitos deles foram libertados de forma pele e osso. Eles passaram, sim, mais de 7 dias sem se alimentar adequadamente. E por isso foram libertados ali, estilo pele e osso, à semelhança do Holocausto, que também foram privados de alimentação. Isso daí é uma outra situação. Não é aquela que são jejuados, que fizeram jejum porque vão se santificar, como diz segmentos religiosos por aí afora que eu vou fazer jejum, que eu vou me santificar, que eu vou não sei o que lá. Esses tipos de jejum são vãos. Não servem para nada. Não tem aprovação divina. Agora, sobre essas questões aí do Holocausto e dos sequestrados, é uma questão de sobrevivência, é a força de viver. As pessoas são movidas pela força de viver. Porque muitos relatos falaram do Holocausto e, sem sombra de dúvidas, desses libertados sequestrados. Buscava força no eterno para poder sobreviver,
para poder falar ao mundo as atrocidades dos terroristas. Então foi uma questão de sobrevivência e Deus sustentou nessa sobrevivência aí, ok? Então Maimônides ele fala de forma é impossível sobreviver mais de 7 dias sem comer, né? Então essa é uma realidade aí dos fatos que nós precisamos analisar, ok? Com referência a Moshe, existem 3 explicações, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Sobre o tema. A primeira delas, inclusive enquanto Moshe se encontrava no céu, seguia se comportando como ser humano normal. Seu corpo necessitava de alimento, líquido e descanso. Porém, Hashem produziu um milagre diário e constante que fazia com que ele, apesar da condição humana, ele pudesse vencer sua natureza e permanecer com vida, totalmente ativo, sem necessidade de comer ou beber. Então, né, o Eterno fazia milagres diários para a sobrevivência de Moshe. Segunda explicação, não houve aqui nenhum milagre, mas tratava-se aqui de uma situação excepcional e estava dentro das leis da natureza. Quando Moshe subiu no Monte Sinai, por um lado ele sentia uma imensa alegria e simultaneamente sua mente estava totalmente concentrada, né? Ela estava absorvida na captação da divindade e da Torá. Sua extraordinária dedicação mental e prazer por estar numa situação dessa, pelo que ele recebia e recebia, preencheram tanto sua mente e suas forças espirituais ao ponto de que venceram e anularam suas necessidades físicas. Seu corpo estava faminto e cansado. Porém, Moshe não sentiu de forma nenhuma as exigências dele mesmo, ou seja, as exigências da sua própria natureza, ok? E a terceira explicação, ao subir do Monte Sinai, a natureza humana de Moshe transformou-se na natureza dos anjos. Assim como eles não necessitam de comida ou bebida, da mesma forma Moshe podia abster-se também. Seu corpo elevou-se ao nível dos anjos celestiais. De acordo a essa interpretação, portanto, ele não sentia fome, e nem sede, e nem cansaço. No nível espiritual em que ele se encontrava, não existe semelhantes situações. Ou seja, no nível que Moshe se encontrava, não há espaço para fome, sede e nem cansaço, pelo seu elevadíssimo nível espiritual. Ok? Então, podemos explicar, segundo o nosso Rebbe, que cada um desses conceitos pode se aplicar a cada uma das 3 oportunidades que Moshe subiu ao Monte Sinai. Pela primeira vez que ele subiu para receber as tábuas da lei, foi objeto de um milagre constante, que impedia que necessitasse de elementos materiais, físicos, para subsistir. As tábuas eram de origem divina e também eram a escrita de Deus. E essa maneira milagrosa se estabeleceu ou se estendeu para Moshe. A segunda oportunidade em que subiu para pedir perdão pelo pecado do bezerro de ouro, ele se encontrava totalmente entregue às suas rezas, às suas preces e súplicas pelo povo de Israel, e suas necessidades físicas ficaram totalmente relegadas, podendo subsistir sem elas. E a terceira vez, quando subiu para receber as segundas tábuas, chegou a uma elevação espiritual tão grande que seu corpo chegou a transformar-se ao nível de um anjo. Por isso mesmo, somente depois da terceira subida, que ele teve o privilégio de receber os Karnei Or, ou seja, raios de luz, que irradiavam de seu rosto. Eles testemunharam o refinamento da própria matéria de seu corpo. O mesmo semblante de Moshe irradiava a luz de sua alma. Lembrando que a nossa alma é luz, energia. Então, o nível em que Moshe se elevou, a sua alma divina, ela se estendeu além do limite do corpo.
a sua alma divina espelhou, refletiu as luzes da sua alma. Por isso, o rosto de Moshe brilhava, ok? Então, assim quando Moshe esculpiu o segundo par de tábuas com suas próprias mãos, a santidade penetrou em seu corpo físico e, consequentemente, seu rosto se tornou luminoso. Do mesmo modo, os esforços, segundo a visão do nosso Rebbe e segundo o conselho do nosso Rebbe para cada um de nós. Do mesmo modo, os esforços que realizamos ao estudar a Torá, ao estudar as 7 leis de Noé, cumprir os mandamentos, dessa forma refinamos até mesmo o nosso próprio corpo físico. Se nos esforçamos ao ponto de que a Torá penetre em nós, também nossos rostos se iluminarão. Ou seja, o que o Rebbe está dizendo aqui para nós? Está dizendo que o nosso rosto vai brilhar como o de Moshe? Não. Não é exatamente isso. Por quê? Porque não há ninguém posterior a Moshe semelhante a Moshe. Isso está escrito. Ok? Então não há realmente brilhar à semelhança de Moshe. Mas o nosso rosto pode sim espelhar luz. Brilhar. Através dos nossos olhos, nós podemos fazer brilhar essa luz divina. Através do quê? Através do estudo da Torá, através do estudo das 7 leis de Noé, a nossa techuvá diária, as nossas preces diárias, a nossa de Sedaká. Você já ouviu a seguinte questão? E se você não ouviu, você precisa melhorar esses 5 passos. A techuvá diária, prece diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé e Tzedaká. Você já ouviu alguém dizer a você, eu não sei direito te explicar, mas eu gosto de olhar para você, porque os seus olhos têm um brilho diferente. Quem já ouviu essa expressão? Reflita. Pense. E quando alguém te disse isso, ele estava falando sobre o brilho da tua alma divina. Quando nós praticamos esses 5 passos e nós ousamos pegar os atributos da nossa alma animal, coragem, ousadia, destemor, determinação, perseverança, não ter medo de nada, de ninguém. E nós nos lançamos nesses 5 passos, os seus olhos brilharão. Os seus olhos brilham. E você não perde a luz dos seus olhos, porque a sua alma está irradiando. É exatamente isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel está nos orientando para que nós venhamos brilhar, para que sejamos fortes, destemidos, que tenhamos essa coragem, essa ousadia, para realmente nos lançarmos na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, sem medo de sermos felizes, sem termos dúvidas de que somos e seremos felizes. Como diz o profeta, se não me falha a memória, Abacuque, que ele diz, pode me faltar tudo, pode me faltar os bens, pode me faltar o sustento, pode me faltar tudo, mas todavia permanecerei confiando em Hashem, no Eterno. Então são essas questões que nós precisamos ter essa coragem, esse destemor, nos lançarmos em frente, para que nós possamos fazer com que a luz divina venha preencher os 4 cantos do nosso planeta, e que juntos os Benei Israel, os Benei Noach, possam, ombro a ombro, fazer com que esse mundo seja transformado na moradia de Hashem. Você e eu, nós temos o poder de fazer isso, porque Ele, o soberano dos mundos,
nos convidou para sermos sócios nesse projeto dele. Ele não mudou o seu projeto. E é por isso que nós precisamos buscar cada vez mais fazer com que o brilho dos nossos olhos possam transformar este mundo. E assim nós estaremos cada vez mais elevando a nossa fisicalidade, a nossa materialidade, realmente às dimensões espirituais e elevando este mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? A Havidalah, ela acontecerá hoje, né, às 18 horas e 55 minutos. Então não perca, né, o horário, 18 horas e 55 minutos, e faça realmente a sua Havidalah em casa, o seu momento, né, pedindo a Hashem graça, sabedoria, discernimento, né, para os novos 6 dias da semana. Que esta graça e estas bênçãos sejam sobre ti, sobre tua família, sobre o teu trabalho, teus negócios, né, que você tenha muito sustento, prosperidade em tudo aquilo que você fizer. Seja feliz, brilhe, brilhe e brilhe mais e mais no seu dia a dia. Seja forte. Shalom, shalom, Shabbat shalom, Shabbat tov.